Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 71 de 2012. A mesa diretora dessa reunião presencial é composta pelos seguintes membros. Por mim, Mariana Ávila, assessora da diretoria da ANEEL, presidente dessa mesa. Pelo senhor Paulo Brandão, procurador federal da ANEEL. Pelo senhor Marcos Bragato, superintendente de regulação da comercialização da eletricidade. Pela senhora Josiane de Aguiar, secretária da audiência. Primeiramente, cabe esclarecer que a audiência pública é um instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL e tem como objetivo aumentar a transparência das decisões tomadas pela agência, uma vez que as opiniões apresentadas pela sociedade durante o período de contribuições e nessa reunião presencial são consideradas na análise do processo. Essa reunião tem como objetivo colher subsídios à proposta de revisão do capítulo 15, seção 2, da Resolução Normativa 414 de 2010, que trata do atendimento telefônico prestado pelas distribuidoras de energia elétrica. Essa reunião obedecerá aos seguintes procedimentos: apresentação da ANEEL, em até 20 minutos, manifestações dos expositores, limitada cada uma a 5 minutos. Terminadas as manifestações, se houver tempo, será permitido o retorno dos expositores para a complementação de suas manifestações ou a participação dos demais não inscritos previamente. O encerramento da audiência está previsto para as 17h30. Para a apresentação a cargo da ANEEL, passo a palavra ao senhor Daniel José Bego, especialista em regulação da Superintendência de Regulação de Comercialização da Eletricidade, que apresentará os aspectos relevantes da proposta de revisão. Inicialmente, boa tarde a todos, agradecendo a presença de cada um de vocês. Esse tema, então, hoje, ele está inserido nas condições gerais de fornecimento, artigos 183 a 191. Então, um breve histórico para iniciar. Esse tema foi regulamentado pela ANEEL inicialmente em 2004, pela resolução número 57, um trabalho desenvolvido por uma consultoria, contratada por meio do Programa das Nações Unidas. Houve uma primeira revisão em 2009, isso foi publicado pela Resolução 363, principalmente em função das regras introduzidas pelo Decreto 6523, que tratou do atendimento pelos saques. E, posteriormente, esse assunto foi, então, incorporado na Resolução 414, sem alterações. Desde a publicação da Resolução 363, a ANEEL passou, então, a acompanhar o histórico dos indicadores e apurados pelas empresas, Então se percebeu que havia necessidade de alguns ajustes na metodologia, e esse tema então foi introduzido na agenda regulatória da ANEEL 2012-13, e culminou então, essa vai ser a segunda revisão, propriamente dita desse tema. Os principais pontos tratados: a melhoria de redação, os critérios de classificação de tipicidade, o cálculo dos indicadores e os limites. Importante destacar que na audiência pública 66, que discutiu a agenda regulatória, recebemos então 4 contribuições já no mérito do assunto tratado pela resolução. Esses pontos que estão em destaque foram os pontos que já foram incorporados, então, nessa minuta que foi submetida à audiência pública. Então, eu destaco a contribuição da Copel e da Eletropaulo. Havia um pedido para que se expurgasse os períodos atípicos na apuração dos indicadores, uma contribuição do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, para que se considerasse de forma mais ampla o conteúdo do Decreto 6523 de 2008, e também a Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, que contribui no sentido das dificuldades que os consumidores encontram quando, ao ligar para as concessionárias, se deparam com as linhas ocupadas. Então, passo então agora a relatar as principais alterações, iniciando pelo que está vigente hoje na norma. Então, os artigos 183 e 184
tratam das condições gerais para implantação. Então, o artigo 183 hoje, ele já estabelece que o atendimento telefônico tem que ser gratuito, independente se a ligação provém de um telefone fixo ou de celular, que o atendimento tem que ser realizado até o segundo toque, que ele tem que estar disponível em toda a área de concessão ou permissão, 24 horas por dia, todos os dias, e que também para as empresas que têm até 60 mil unidades consumidoras, os serviços comerciais eles podem ser oferecidos somente no horário comercial. Então essas são regras gerais que valem para todas as empresas, independente do tamanho, a menos dessa questão dos serviços comerciais. E o artigo 184, então, ele trata, ele define que para as empresas que possuem a partir de 60 mil unidades consumidoras, além dessas regras gerais, é obrigatório a implantação da central de teleatendimento e também a observância dos indicadores que aferem a qualidade desse serviço prestado com a central de teleatendimento. Para as empresas que têm até 60 mil, essa implantação ela é facultativa. Atualmente no país são 46 concessionárias que elas são obrigadas, por força da resolução, a implantar a central de teleatendimento. Então, quais são as alterações propostas? O parágrafo 2º desse artigo 183, ele está sendo simplesmente deslocado para o artigo 185. Em seu lugar, acatando então a contribuição prévia do IDEC, a ANEEL está explicitando a obrigatoriedade de observância das disposições do Decreto 6523 de 2008, de forma subsidiária ao que está estabelecido nesta resolução. Isso já confirmando o entendimento já manifestado tanto pela área de fiscalização como pela Procuradoria da ANEEL, tem pareceres sobre isso, da obrigatoriedade de observância desse decreto. E também da capacidade e que a ANEEL também deve fiscalizar esse cumprimento. No artigo 183, parágrafo 3º, é só um ajuste de redação, vou passar por ele, em função do nosso tempo. O parágrafo 4º é um parágrafo que está vindo lá do artigo 190 também, sem novidades, ok? O artigo 184, então, que trata da implantação da central de teleatendimento, também é só um ajuste de redação, ok? Os artigos 185 a 187, eles tratam de algumas características mais específicas. 185, ele já dispõe que o atendimento ele pode ser de forma automatizada, através do uso da URA, Unidade de Resposta Audível. Ele dispõe que todos os menus com opção têm que ter opção de atendimento humano, que o tempo entre o recebimento e o anúncio do atendimento humano tem que ser até 45 segundos, e que o consumidor pode escolher qualquer opção a qualquer momento. Ele não tem que esperar todo o menu ser esgotado. O artigo 186 trata que tem que ter um número telefônico diferenciado para urgência e emergência, ou, caso haja um número telefônico unificado, tem que haver prioridade para as solicitações de urgência e emergência. E o artigo 187 estabelece hoje que as ligações têm que ser gravadas por 90 dias, com prévio conhecimento do consumidor. Para esses artigos, no artigo 185, o caput, apenas um ajuste de redação, e está sendo inserido o inciso 4º, que na verdade é o parágrafo 2º que está vindo do artigo 183. Então é só uma alteração de local. O artigo 186 não tem alteração, e o artigo 187 também só um ajuste de redação, para que se deixe claro que apenas as concessionárias que implantam a CTA que são obrigadas a gravar eletronicamente as chamadas. Entro então agora nos artigos que tratam dos indicadores, são os artigos 188 a 189, para as concessionárias que implantam a central de teleatendimento.
Um artigo 188, ele estabelece que são 3 indicadores: o índice de nível de serviço, o índice de abandono e o índice de chamadas ocupadas. E o artigo 189, ele define que esses indicadores, eles são calculados. Eu tenho um indicador diário, então eu tenho um INS, um índice de nível de serviço diário, calculado pela média ponderada dos períodos de 30 minutos, e também tenho um índice mensal. E esse índice mensal, se violados os limites, a gente vai ver, a empresa fica sujeita à aplicação de penalidades. E o artigo 189 também define um conceito que ele é importante, né, para essa revisão, que é o conceito de dia atípico, né? Então, o que é um dia atípico de acordo com o artigo 189? Ele é um dia que a quantidade de chamadas recebidas pela distribuidora hoje está acima ou abaixo, né? Então, eu comparo com a média, mais ou menos 2 vezes o desvio padrão, e essa média de desvio padrão é o que a gente chama, é calculado pelo que a gente chama de média móvel, né? Eu sempre olho, né, as últimas 52 semanas, e para fazer esse cálculo eu só uso os dias típicos. Então, se eu tenho dias típicos e dias atípicos, né, nas últimas 52 semanas, eu desconsidero os dias atípicos e calculo a média e o desvio padrão só utilizando os dias típicos. E eu tenho também o conceito de período atípico, que segue a mesma lógica do dia atípico, né? Os períodos sempre de meia em meia hora, né? A ANEEL procedeu com análise, então, desse histórico, né? E percebeu, então, uma distorção, um efeito não pretendido na revisão que foi feita em 2009. O que é que foi percebido, né? Que com o passar do tempo, ao se calcular a média e o desvio padrão, né, a cada período que se calculava, a cada histórico que a gente apurava, a gente percebeu que a quantidade de dias atípicos ela era crescente, sempre crescente, né? Então, por exemplo, né, em 2010, né, a resolução foi em 2009, né, então em 2010 a gente constatou que tinham na faixa até 20% de dias atípicos, eu tinha 9 distribuidoras, tá? Ou seja, olhando todo o ano de 2010, nessa faixa eu tinha 9 distribuidoras com até 20% dos dias do ano classificados como os dias atípicos. Essa quantidade, em 2011, cresceu para 12 empresas. Agora, importante destacar que eu já em 2010 eu tinha 3 empresas acima, nessa faixa de 60% a 80% dos dias do ano classificados como atípicos, né? Que é essa faixa superior aqui da tabela. E em 2011 eu já tive, nós já constatamos 2 empresas com a quantidade de dias atípicos entre 80% e 100%, né? Em função da metodologia de classificação. Para efeito ilustrativo, então, esse quadro ele coloca 5 empresas com mais dias atípicos em 2010 e em 2011. Então, por exemplo, a Companhia Paulista de Força e Luz, em 2010, foi a empresa que teve mais dias atípicos, 72% dos dias foram classificados como atípicos. Isso, em termos conceituais, significa que foram dias onde eu teria tido uma quantidade tão grande de chamadas, né, ou tão pequena, que nesses dias ela não era obrigada a cumprir com os índices de qualidade, né? Em 2011, a mesma empresa passou para 90% dos dias classificados como atípicos, né? Feita essa avaliação, então houve essa constatação de que haveria necessidade de se proceder à revisão desse ponto da norma, né? Fizemos análise também, pegando como exemplo essa própria empresa, né? A CPFL. Para ilustrar
analisamos as quartas-feiras das 52 semanas do ano, né? Então, por esse gráfico se observa que nessa quarta-feira aqui eu tenho um pico de quase 40 mil chamadas, né? Mas, em função da metodologia que exclui os dias atípicos do cálculo da média e desvio padrão, então o desvio padrão não consegue capturar, né, esse comportamento das chamadas recebidas, né? Então, a partir de um determinado ponto, todas as quartas-feiras passam a ser atípicas. Então, esse é o comportamento que está se verificando em muitas empresas, né? Esse é o método vigente. Então, no nosso estudo, avaliamos, bom, e se a média e o desvio padrão fossem calculados com base no histórico inteiro, não excluindo os dias típicos ou atípicos, os dias atípicos, como é feito no cálculo do dia crítico, né, dos indicadores de continuidade. Então, fazendo isso, então veja, a mesma curva de chamadas recebidas, eu tenho a média, e aí sim eu tenho desvio padrão, 2 desvios padrões, essa curva em verde, e eu tenho a curva de 3 desvios. Então é possível então se verificar, né, que utilizando essa metodologia, ela está mais aderente à identificação de dias que de fato seriam atípicos, né? Fizemos a mesma avaliação usando mediana e percentis, com resultados assim parecidos, né? E então fizemos a comparação do critério atual, comparamos também com o critério da resolução 57, que previa 20% acima, né? Ou seja, calculava a média, se tivesse 20% acima da média seria classificado como atípico. Fizemos a comparação com 2 desvios padrão, com 3 desvios e mediana e percentis. Então, pela metodologia atual, nesse caso específico, 90% eram classificados como atípico e tinha uma situação interessante que todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, eram todos atípicos, né? E os únicos dias da semana que tinham ainda alguns dias típicos eram o sábado e o domingo, né? Então, esse percentual era de 90%, usando a metodologia de 20% acima se reduziu para 19%, usando a próxima metodologia se reduziu para 7%, e na audiência pública colocamos esse método, 2 desvios padrão, né? E aí conseguimos esse comportamento. Então, de fato, um dia que essa quarta-feira, nessa área de concessão, de fato foi um dia que teve tempestade, que teve ventania, então, de fato, teve um elevado número de chamadas, né? Mas em dias médios, né, que a empresa recebe uma quantidade média de chamada, então todos os períodos ao longo do dia, né, eles passam a ser típicos, né? Então, as mudanças que estamos fazendo, né? Então, no artigo 188, além dos indicadores diários e mensais, estamos incluindo um indicador anual para acompanhamento. Existe uma padronização também do formato da fórmula, mas nós não propusemos alterar a fórmula de cálculo dos indicadores. Então, aqui, também para o IAB, só uma padronização da forma, né, de escrever a fórmula, também para o ICO. E no cálculo, né, então, o índice diário, ele passa, que está na proposta, a ser calculado pela utilização de todos os registros observados nos períodos típicos, né, como foi proposta inicial da Eletropaulo e da Copel. O índice mensal, pela utilização dos registros em todos os períodos típicos do mês, e o índice anual, pela utilização dos registros observados nos períodos típicos do ano, né? E então, o que é mais importante nessa revisão é a mudança na forma de classificação da tipicidade. Então, nós deixamos de utilizar o dia típico e passamos a utilizar só o período típico ou atípico. E período típico passa a ser aquele, né, cujo volume de chamadas recebidas é inferior à média acrescida de 2 desvios, né? Isso então estava no 89, veio para 188.
189 é só um ajuste de redação, então permanece a regra que a violação que enseja penalidade é só mensal, né? E em relação aos limites, que é o penúltimo tópico, hoje estabelecidos no artigo 190, atualmente, para aqueles três indicadores, né? Então, o índice de nível de serviço, ele tem que estar sempre acima, né? Maior ou igual a 85%. O índice de abandono, pela regra hoje, ele tem que estar sempre abaixo, menor ou igual a 4%. E o índice de chamadas ocupadas tem que ser menor ou igual a 4%. Fizemos a análise de todas as empresas, né? Nos anos 2010 e 2011, para ver qual seria o comportamento se a ANEEL reduzisse, né, esses limites. Então, verificamos que hoje, com esse índice de nível de serviço em 85%, em 2011 eu tive um cumprimento de 77% das competências encaminhadas por todas as distribuidoras, né? O índice de abandono em 2011 teve um nível percentual de cumprimento de quase 80%. E o ICO, em 2011, de 85%. Então, na audiência pública, acatando aquela contribuição da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, a proposta é alteração só no limite do índice de chamadas ocupadas. E aí, passando para 2%, mas isso só em 2015. Então, 2013 e 2014, ele continuaria em 4%, e em 2015 ele seria reduzido para 2%. Finalmente, a parte de relatórios, né? Então, hoje a empresa tem até o 15º dia útil para mandar o relatório e tem que armazenar esses dados por 24 meses. A proposta é que esse prazo para recebimento do relatório seja o último dia útil do mês e que ela mantenha esses dados por 60 meses, essa apresentação. Obrigada. Terminada a apresentação prevista, vamos passar a ouvir os expositores inscritos. Assim, passo a palavra ao primeiro expositor, o senhor José Vitor Aires, analista de atendimento da CPFL. Boa tarde a todos. Meu nome, como já foi dito, é José Vitor, eu trabalho na CPFL Paulista e a nossa contribuição na P071 é com relação ao índice de nível de serviços. Na redação da P071, ela relata que o índice de nível de serviço é a razão entre o total de chamadas atendidas em até 30 segundos e o total de chamadas recebidas, que inclui as chamadas atendidas e abandonadas, em termos percentuais. A nossa sugestão é que se adote a razão entre as chamadas atendidas em até 30 segundos e o total de chamadas recebidas, excluindo dessas chamadas recebidas o total de chamadas abandonadas em até 30 segundos, também em termos percentuais. A justificativa que nós conciliamos para essa sugestão é que, do mesmo modo que foi utilizada essa metodologia para o índice de abandono, que expurga as chamadas abandonadas até 30 segundos, para o índice de nível de serviço também se adote essa mesma linha de raciocínio de cálculo, onde você expurga as chamadas abandonadas em até 30 segundos. Nós fizemos uma avaliação com 11 empresas
onde nós fizemos simulação com relação a essa nova metodologia proposta. Então a gente percebe que as empresas teriam um aumento, em média, de 2,5% no seu nível de serviço, em termos percentuais. E é uma forma, pelo que a gente entende, que seria mais coerente com o cálculo do nível de serviço. Essa é a nossa contribuição na AP 071, que é de consenso de toda a equipe do GT Abrad. Obrigado. Obrigada. Passo agora a palavra ao próximo expositor, o senhor Denis Andrade Fernandes, coordenador de planejamento da Energisa. Boa tarde a todos. Eu sou Denis Andrade, representante da Energisa, e venho trazer a contribuição para a proposta de classificação de tipicidade contra os períodos. Na situação atual, hoje, a classificação, como foi demonstrado, ela é feita através do dia típico, né? E a mudança que está sendo proposta é fazer a classificação através de períodos. Isso utilizando a média e o desvio padrão. No nosso entendimento, e aí no próprio entendimento da nota técnica 020, foi visto que essa metodologia não era uma metodologia boa, já pelo que foi explicado pelo Daniel anteriormente, que acabava não tendo dados suficientes para cálculo dos dias. Na mudança para os períodos, quando foi adotada a utilização de períodos típicos e atípicos, dentro da forma de classificação da tipicidade, foi incluindo muito mais sazonalidade e mudança quanto à média e o desvio padrão nesse sentido. A gente fez uma análise, juntamente com o apoio de um especialista em estatística, para verificar como ficaria o impacto dessa nova proposta junto às centrais de atendimento. Quando a gente utiliza os dias típicos e atípicos para a média, né, a gente está colocando os outlines, que são aqueles pontos que estão muito mais afastados da média da realização de chamadas, dentro desse controle. Quando a gente faz isso, a gente leva a média mais próximo desses outlines e, com isso, os próximos períodos eles ficam mais, como é que eu posso dizer, ampliados, né? Eles ficam mais inchados em relação ao que vinha sendo apresentado anteriormente. Isso aí é um exemplo, como comparando com se os dias fossem quilos, né, a gente tem uma média de chamadas em torno ali de 2%. Se eu coloco um peso muito enorme, que aí para os nossos casos seriam grandes interrupções e grandes apagões, ele levaria a média muito mais próximo desses grandes apagões, fazendo com que as distribuidoras precisem se adequar melhor para o futuro, e esse futuro compreende em 52 semanas posteriores. Fazendo análise daí de como seria esse impacto na última semana de setembro da central da Energisa Paraíba, as barras representam o volume médio de chamada que a gente recebe, a linha vermelha aí representa o limite inferior, o limite superior que é praticado atualmente, e a barra verde representa o quanto ficaria esse limite, observando a proposta que está sendo feita na AP 071. Então, como vocês podem observar, para um dia ser classificado como atípico, se a gente tivesse uma classificação por dia, o esforço seria praticamente o dobro da média de chamadas que a gente está recebendo nesse dia. Isso, calculando o quanto seria feito de impacto junto às centrais, para a central da Energisa Paraíba, deu na ordem aí de um aumento no custo operacional, isso porque a gente vai precisar ter atendentes a mais e aumentar mais essa infraestrutura de atendimento, na ordem aí de 27%. Lembrando que essa análise ela foi feita para a Energisa Paraíba, mas ela expressa a opinião também das distribuidoras que participam do grupo GT Abrad e comungam dessa opinião. Tá? E por último, só para mostrar que como a metodologia atual ela está eficiente no ponto de vista de visão cliente, eu coloquei o dado aqui do IDAT de atendimento, que é feita a pesquisa através da Abrad, o IDAT mais específico de facilidade de entrar em contato
com atendimento. E essa foi a evolução que temos aí no último ano, nessa mesma central que foi observada. Essa foi a contribuição da Energisa para a P071. Obrigada. Passo agora a palavra ao próximo expositor inscrito, o senhor Mauro Marinho Campos, gerente de relacionamento da CEMIG Distribuição. Muito bem, boa tarde a todos. Mauro Marinho da CEMIG. Vamos aqui então às duas rápidas contribuições aqui da CEMIG, destacando também que trata-se aí de uma contribuição que expressa o entendimento das distribuidoras associadas à ABRAD, representadas lá no GT de call center. Uma proposta aqui, que a ANEEL nos faz através da AP71, é a adequação da meta, relativa à adequação da meta do índice chamadas ocupadas. Tem uma proposição de ajustar essa meta para menor ou igual a 2% a partir de 2015. Nossa proposta aqui é que seja mantido a mesma meta atual de 4%. As nossas considerações é que quando a ANEEL faz essa exposição, de certa forma, a proposta não apresenta motivadores técnicos e qualitativos que justifiquem a redução. Ela se baseia unicamente numa estatística da realização desse índice num conjunto de 46 distribuidoras com mais de 60 mil clientes. Há de se observar, está um pouco pequeno aqui embaixo, que embora 73% das distribuidoras já tenham ICO abaixo de 2% em 2011, ainda tem um universo aqui de aproximadamente 15% dessas empresas que ainda não realizam esse ICO, ainda realizam ICO acima de 4%. Um outro aspecto que a gente deve evidenciar aqui nesse item 3 é que as mudanças ora propostas na regulação, sobretudo aquelas relativas à alteração da metodologia de cálculo dos indicadores de qualidade do atendimento, passarão a considerar os períodos atípicos, conforme já relatado, né, influenciarão de alguma maneira os resultados do ICO. O Denis acabou de fazer a exposição aqui de que há uma possibilidade até, inclusive, de ser necessário ampliar a estrutura de atendimento. Outro aspecto a ser considerado é que as informações referentes às chamadas ocupadas, necessárias para o cálculo do ICO, são de responsabilidade exclusiva das operadoras de telefonia, que não têm na legislação do setor de telecomunicações a fixação de um prazo limite para disponibilizar esses dados às distribuidoras, ficando essas empresas vulneráveis em virtude de várias tecnologias empregadas por cada uma dessas empresas de telefonia nas diferentes regiões do país. Por sua vez, essa demora na disponibilização dessas informações dificultaria ou até mesmo impediria a adoção de ações por parte das distribuidoras, no sentido de corrigir tomar ações corretivas eficazes, rápidas e eficazes, né, frente a possíveis ocorrências que possam comprometer a performance desse indicador. Complementar a essa consideração anterior também, é preciso considerar que a impossibilidade, que soma essa consideração anterior, a impossibilidade de validação por parte das distribuidoras das informações repassadas pelos operadores de telefonia, relativas à quantidade de chamadas ocupadas que pode sofrer variação em virtude de falhas pontuais em suas redes. Então fica aí a nossa proposição de manter, né, essa mudança, né, até para que a própria ANEEL possa ter maior assertividade na definição dessa meta quando as distribuidoras apresentarem os resultados do ICO, já considerando os impactos advindos dessa audiência pública, desse momento de mudança que a gente está propondo agora. E a última contribuição diz respeito ao prazo de implantação das adequações da estrutura técnica, né, e comercial das distribuidoras. Nossa proposta é que, ao invés de 30 dias, que esse prazo fosse estendido para um prazo mínimo, na verdade, de 180 dias, ficou invertido ali. Por quê? Porque, certamente, aquelas empresas que precisarem, de alguma maneira, adequar a sua estrutura de atendimento, vão necessitar de uma aprovação antecipada de orçamento dentro da empresa. É preciso formular especificações técnicas para redimensionamento da operação, aprovar compra dos serviços nas instâncias requeridas, né? Algumas empresas compram diretamente, outras estão sujeitas à Lei 8666, né, para a realização das licitações. Tem aspectos relacionados a recrutamento, seleção, contratação e capacitação de mão de obra também, e outras adequações advindas aí das mudanças ora propostas. Então fica aí essa nossa contribuição
né, no sentido de que esse prazo para a implantação das modificações, das adequações, ao invés de serem feitas em 30 dias, fossem feitas em no mínimo 180 dias. Essa é a contribuição aí para a AP 071. Muito obrigado. Obrigada. Algum dos expositores gostaria de complementar sua manifestação ou alguém não inscrito gostaria de fazer a exposição? Por favor. Se eu puder anunciar o seu nome e a empresa. Bom, Gabino da Abrad. Eu queria complementar um pouquinho o que o Mauro colocou com relação às chamadas ocupadas, né? O relato das distribuidoras é que quando recebe essas informações dos operadores de telefonia e que você começa a questionar aqueles dados que chegam ali, na verdade a impressão que você tem é que aquela informação, eles não conseguem ter uma informação precisa para dizer que o consumidor tentou fazer um contato com a distribuidora e ele não conseguiu por um problema na distribuidora, né? No meio do caminho entre o consumidor que está tentando até chegar lá na central de atendimento da distribuidora, existem várias operadoras de telefonia, aí, móveis e fixos e tudo mais, e na verdade essas informações não permitem você ter uma precisão neste dado, né? E essa preocupação ela já existia, evidentemente, mas agora ela fica mais forte na medida que a ANEEL está propondo fazer uma redução do limite de 4% para 2%. Né? E o ponto que a gente tem refletido é se a ANEEL poderia usar a informação de um terceiro, sobre a qual não se tem garantia da qualidade, para eventualmente punir a distribuidora, né? E até mesmo se é legal esse procedimento, né? Ou seja, esse dado ele não é auditado por ninguém para dizer que realmente é aquilo que foi verificado realmente, ele não é certificado, digamos assim, ou seja... Então, é um ponto de dúvida que a gente deve apresentar aí na nossa contribuição formal, mas eu queria registrar aqui essa preocupação, né? Se realmente está correto esse procedimento. A gente entende que existe por trás da proposta uma lógica, que precisa ter algum tipo de monitoramento disso, mas a preocupação é se podemos penalizar uma distribuidora com base numa informação que não sabemos se ela é correta ou não. Esse é o ponto. Obrigado. Obrigada. Alguém mais gostaria de retornar? Bom, ao final dessa reunião presencial, cabe mencionar que as apresentações e os documentos entregues nessa reunião e as contribuições enviadas à agência pelo correio ou pela internet serão analisadas pela ANEEL. Agradecemos a presença dos senhores. Declaro encerrada essa reunião presencial. Tenham todos uma boa tarde.